Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente. Vamos conversar? Bom, eu tava aqui assistindo vídeos em casa, pensando um pouco na vida, tá anoitecendo, uma nova semana começa e me deu vontade de conversar um pouquinho com vocês. Eu sempre falo pra vocês da importância da gente reconhecer o nosso valor e da importância da gente correr atrás dos nossos objetivos. Mas eu nunca compartilhei com vocês algo mais pessoal. Quando a gente se abre muito, isso não só para o YouTube, isso em qualquer relacionamento. Relacionamento de amizade, namoro, quanto mais a gente se abre, mais propenso a gente está a receber críticas. Como eu falo sobre mim, as pessoas também vão querer falar, vão se sentir à vontade para criticar, para julgar. Então eu gosto de deixar bem separado o que é meu, o que eu não conto para vocês e o que eu posso compartilhar. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha vida pessoal. O porquê que eu incentivo tanto vocês a se descobrirem, a se conhecerem, a se realizarem. Bom, eu tenho 29 anos e desde pequena cresci numa família, era minha mãe, minhas duas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas e minha mãe ficou viúva. Quando eu tinha 2 anos de idade meu pai morreu, então minha mãe criou a gente com todo o carinho, toda a garra, toda a força que ela pôde. E eu fico muito feliz de ter a minha mãe como minha mãe. Ela é um exemplo para mim, eu sempre me espelho nela e sempre agradeço a Deus porque ela é minha mãe. Mas desde que eu cresci, eu sempre tive um desejo de ser perfeita, sempre quis ser de um jeito. O problema é que a minha perfeição não era algo que eu queria. O meu grau de perfeição era sempre nivelado com o que os outros esperavam de mim. Então, para mim ser perfeita, por exemplo, era ter cabelo liso, era ser super magra, era ser quietinha, tímida, envergonhada, quase não notada. Era conseguir fazer tudo e tudo muito bem, era ser super sociável, meiga, carinhosa. E eu me frustrava porque cada vez que eu tentava ser como as pessoas queriam que eu fosse, eu sempre me frustrava, sempre dava errado. E pra mim era assim, cada dia que começava eu falava, não, hoje eu vou conseguir ser perfeita. E lógico que eu não conseguia, porque pra mim, eu não entendia que isso nunca ia acontecer. Eu simplesmente quebrava a cara, ficava frustrada, ficava brava comigo mesma e aí eu chorava e tentava de novo. E essa insatisfação prevaleceu por anos e anos. Eu já falei pra vocês que eu tive problema, como eu queria ser muito magra, eu ficava sem comer, eu ficava comendo quase nada e ficava na bicicleta ergométrica, que na época a gente tinha, ficava o dia inteiro ali. E qualquer criticazinha me acabava, derrubava, porque não é que eu não admitia ser criticada, é que eu não acreditava que eu tinha falhado novamente. Então pra mim era muito difícil. Muitas pessoas me elogiavam, as pessoas sempre falavam que eu era muito inteligente, que eu era muito criativa, que eu conseguia fazer várias coisas bacanas, e eu nunca acreditava, eu nunca aceitava aqueles elogios, porque pra mim não eram aqueles elogios que eu queria receber. Eu estava esperando outros tipos de elogio porque eu estava tentando fazer outras coisas. Eu estava querendo ser outra pessoa, então eu queria ser igual fulana, eu queria ter a habilidade da fulana, queria ter o jeito do fulano, queria ter a aparência do cicrano. Então quando eu recebia um elogio que não era nessas áreas, eu ficava, poxa vida, mas eu não sou isso. Porque eu não queria aceitar o que eu tinha de bom. Eu não queria aceitar as minhas qualidades, eu não queria aceitar as minhas virtudes, porque eu queria ser como os outros, eu queria ter o que os outros tinham, eu queria, para mim, me realizar era conseguir ser igual a outra pessoa. E o engraçado é que quanto mais o tempo passou, mais diferente eu me tornei dos demais. E depois o tempo foi passando, eu participei de um projeto voluntário.
eu fui para África, fui para 2 países e antes de ir tinha um processo, tem todo um treinamento. Então nesse treinamento você ficava com uma equipe, no caso a minha equipe tinha 13 pessoas e a gente tinha que conviver, imagina, gente do Piauí, gente de São Luís, gente do Rio, que mais? Tinha gente de São Paulo mesmo, tinha, acho que não tinha só do Sul, não lembro mais, gente, mas tinha gente de vários estados brasileiros. E imagina, se a gente já é diferente por si só, imagina cada um de um lugar, e a gente tinha que se adaptar. E nesse processo de treinamento tinha avaliações, e essas avaliações, assim, nós mesmos nos dávamos notas em alguns critérios e a equipe nos dava nota em alguns desses mesmos critérios e era aberto. Então fulana tirou tal nota em tal lugar, fulano se deu tal nota e tal. E aquilo para mim era muito frustrante porque mostrava o quão longe eu estava da minha perfeição, o quão longe eu estava de ser aquilo que eu gostaria. E, gente, eu tinha 21 anos, então é algo, lógico, já há alguns anos atrás, mas não é tão antigo assim. E com 21 anos eu tive a melhor e a pior experiência da minha vida. Com 21 anos foi nesse treinamento eu fui extremamente julgada, fui extremamente criticada, fui extremamente punida, fui extremamente diminuída. Talvez as pessoas não tinham nem ideia do mal que elas estavam fazendo pra mim. Mas eu não sei qual a sua religião, mas assim, eu sou evangélica e a gente usa muito a palavra graça. Graça é quando você recebe de Deus alguma coisa que você não merecia. E a gente tem que ser gracioso um com o outro. Por mais que às vezes a pessoa mereça uns tabefes na cara, você tem que agir com graça e retribuir com amor. E no grupo, por mais que as pessoas me elogiassem e falassem que eu fazia isso ou fazia aquilo, quando tinha essa reunião de avaliação, eles eram extremamente não graciosos comigo. E foi a partir daí que aconteceu o meu crescimento. Com 21 anos ali, sendo julgada por todos os lados e criticada ao extremo, e as pessoas sem nenhum pudor, sem nenhum amor para falar comigo, eu descobri que não adiantava eu ser quem eles queriam que eu fosse. E a minha melhor amiga nesse projeto era totalmente o oposto de mim. E ela era aquilo que eu gostaria de ser. Toda a equipe amava ela porque falava que ela era extremamente humilde, extremamente simples e fácil de lidar. Na verdade, tudo era uma questão de personalidade. Ela era, sim, uma pessoa mais calma, ela era mais sensível, ela era mais meiga, mais menininha. Até na estrutura mesmo, ela era pequenininha. E eu já sou grandona, sou expansiva, falo alto e ela já falava baixo. Qualquer coisa que ela fosse falar, ela já começava a chorar e eu sempre prendi minhas lágrimas. Então nós éramos o oposto, mas como nós nos dávamos bem. E a equipe sempre dava as notas melhores para ela e as piores para mim. E até um dia que eu falei que eu nunca seria como ela e que não ser como ela não me tornava orgulhosa. Humildade não é falar baixo. Humildade não é ser quietinha, humildade não é você chorar facilmente, mas é você saber das qualidades que você tem e ainda assim reconhecer que precisa melhorar. É você se conhecer a ponto de saber aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom, aquilo que você faz bem e aquilo que você precisa de ajuda para fazer. E a partir dali, desse dia, houve uma transformação na minha vida. Esse foi um marco, tanto que eu lembro como se fosse hoje. Talvez as pessoas que estavam ali nunca se lembrem. Talvez se alguém assistir esse vídeo nunca nem imaginou o que estava acontecendo, mas para mim foi muito grande, uma experiência muito importante. E eles não sabiam que todo o tempo eu estava tentando ser o que eles queriam. Eu estava tentando ser boazinha, meiguinha, fofa. Eu não sou assim, mas eu tentava.
E aí nós fomos para o Senegal, continuava nesse mesmo processo, eu me conhecendo, eu sabia, algumas coisas eu não sabia expressar, mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa diferente dentro de mim. Depois nós fomos para Guiné, uma equipe menor, nós fomos para Guiné e eu fui com a equipe que menos tinha a ver, com a equipe que eu não tinha ninguém que eu tinha afinidade, com a equipe que a coordenação achava mais difícil, e a coordenadora na época, né, a coordenadora desse projeto era uma pessoa bem complicada e sem nenhuma instrução para ocupar o posto que eu ocupava. E aí ali naquela equipe eu acabei também querendo ser como elas queriam que eu fosse, porque eu era muito diferente e eu me moldava, tentava e não conseguia, até que eu cheguei num ponto em que eu fisicamente não aguentava mais estar ali. Eu fisicamente, realmente, eu caí. Eu estava muito doente, o ambiente em si mesmo, a alimentação já não estava sendo tão... não estava fazendo efeito, eu estava doente fisicamente e... Quando eu voltei para o Brasil, eu vi que eu estava com falta de proteínas da carne, então algumas das doenças que eu estava tendo era realmente por conta disso, mas quando o nosso emocional está abalado, parece que tudo abala. E aí uma doença que seria uma gripe acaba virando uma pneumonia, por exemplo, para vocês entenderem. Então eu estava muito mal. E eu descobri, através de algumas formas, que as meninas realmente tinham muita dificuldade em lidar comigo. Uma em específico tinha uma extrema dificuldade. Eu não sei se ela me detestava, se ela me odiava, mas ela realmente não gostava de mim. E ali também foi a parte em que eu vi que não valia a pena, mais uma vez, ser como os outros gostariam que eu fosse. Não valeria a pena eu me anular, e quanto mais eu me anulasse, pior eu ficaria. E foi aí que eu conheci a Joyce. Foi aí que eu deixei a Joyce aparecer. Foi aí que eu deixei a Joyce ser quem a Joyce era. Essa coordenadora aqui era um pouco difícil, ela estava aqui no Brasil, mas eu tinha uma coordenadora lá, também em Guiné. E eu gostava muito de conversar com ela, e ela falava: Joyce, você não é melhor nem pior, você é diferente. Você é muito diferente delas, muito diferente. E não adianta você fazer nada, você vai continuar sendo diferente. E eu fiquei com aquilo na cabeça: poxa vida, não é melhor nem pior, eu só sou diferente. Talvez elas tiveram uma criação parecida, talvez elas tinham gostos mais parecidos, talvez elas conseguiam se dar bem melhor por algum outro motivo, mas eu era diferente. E aí eu cheguei no Brasil, fiz algumas semanas de tratamento com psicólogos, uma psicóloga, e depois decidi que não queria. E aí eu tava desesperada porque eu precisava ficar sozinha. E aí eu fui pra casa com a minha mãe, com as minhas irmãs, e eu não tava à vontade, alguma coisa não tava bem, eu tinha que me adequar à rotina de novo e um sentimento de frustração. Aí acabei conseguindo um emprego aqui em São Paulo. E é incrível, gente, que, como eu falei pra vocês, não tem um dia assim, tal dia, mas desde que eu voltei da África eu não sou mais a mesma pessoa. E não que eu tenha mudado na minha essência, o que eu reparei é que eu me permiti ser eu mesma. E eu reparei que eu tenho características incríveis, que eu tenho habilidades incríveis, que eu tenho talentos, que eu tenho dons, que eu sei fazer coisas muito bem. Que tem coisas que eu sei fazer que eu não preciso da ajuda de ninguém. E não é errado eu falar que eu não preciso dessa ajuda. Mas em compensação eu também sei que para algumas outras atividades eu não tenho o menor talento, eu não tenho a menor aptidão. E outras coisas eu sei mais ou menos, mas eu preciso da ajuda de algumas pessoas. E isso não me faz menor do que ninguém. Pelo contrário, isso me faz perceber o quanto eu preciso das outras pessoas, que eu não sou alguém que vive sozinho nesse mundo. E assim como eu preciso de alguém, alguém vai precisar de mim. E eu estou disposta a ajudar. E depois, com o tempo em que eu fui me percebendo, me conhecendo, me descobrindo, me revelando para mim mesma, eu percebi que eu era muito maior do que eu pensava.
e que eu nunca precisaria ter tentado ser outra pessoa. Que talvez, se desde mais nova eu tivesse me aceitado do jeito que eu era, hoje eu seria alguém muito melhor, muito maior. E eu não digo isso me comparando no sentido de querer ser melhor que os outros, simplesmente que eu queria ser alguém melhor do que eu sou hoje. E eu vivo crescendo e eu vivo aprendendo. E algo que me tornou muito sensível foi passar por esses problemas. Antes eu tinha intolerância aos erros alheios, eu tinha intolerância às dificuldades dos outros, eu tinha intolerância às características de algumas pessoas, eu não sabia lidar, eu não tinha paciência, não ouvia. Eu não preciso ouvir, não preciso entender. Essa pessoa é assim, é assado, e eu me afastava. E depois de sofrer tanto na mão de pessoas que teoricamente eram pessoas que deveriam me acolher, deveriam me compreender, estando do outro lado eu pude perceber o quanto as pessoas precisam dos outros e o quanto as pessoas precisam ser compreendidas. O fato de alguém não me compreender me permitiu que eu perdesse anos da minha vida. E eu não digo perder, porque hoje muito que eu aprendi na minha vida foi através desses sofrimentos. Mas hoje eu entendo muito mais o ser humano. Hoje, por me conhecer melhor, eu consigo perceber as características do outro. E às vezes, por exemplo, uma amiga no trabalho me elogiou, eu não lembro o que ela me elogiou, e eu tava com uma blusa verde. E ela falou, nossa, Joyce, você fica muito bem de blusa verde. Eu falei, é verdade, todo mundo me elogia quando eu coloco a blusa verde. E aí os outros ficaram meio assim, olha, e ela ainda até comentou, eu elogio a Joyce e ela assume. Ué, e não é? Você não acabou de me elogiar? As pessoas têm essa noção que se você se elogia, se você reconhece aquilo que você é bom, você é uma pessoa orgulhosa. Na verdade, você só está reconhecendo aquilo que você tem de bom. O problema é que poucas pessoas sabem no que elas são boas. E por esse padrão da sociedade de que humilde é só quem é um coitado, de quem não sabe fazer nada, de quem fica escondendo o que sabe, então as pessoas nunca assumem aquilo que são boas, aquilo que realmente conseguem fazer e que brilham. Então, gente, hoje com 29 anos eu reconheço as minhas habilidades e as minhas fragilidades. Reconheço aquilo que eu sou muito boa e reconheço aquilo que eu sou péssima. Consigo perceber as situações em que talvez não deva exercer aquela função e outras que, não, essa aqui eu tenho que assumir. Eu sei o equilíbrio dessas coisas e fico feliz de que não demorou mais tanto. Talvez tem gente que com 60 anos, 50 anos vai descobrir isso. Eu agradeço a Deus porque Ele me deu a oportunidade de descobrir isso a tempo, de viver muitos anos mais felizes. E talvez você que está me assistindo não saiba direito quais são as suas habilidades e talvez nunca se preocupou com isso. Talvez para você não seja tão interessante, ou então, poxa, para que eu preciso saber o que eu sou bom? Eu preciso fazer isso aqui, é isso aqui que vai pagar o meu salário no fim do mês. É isso aqui que vai me garantir o pão de cada dia. Mas eu te digo que se conhecer ainda é a melhor ferramenta. Se conhecendo, você vai saber quais as situações que você aguenta, quais as situações que você precisa pedir colo. E vai saber que pedir colo não é humilhar-se, mas é reconhecer que você precisa de ajuda. É reconhecer que alguma pessoa é tão importante para você que ela pode te ver frágil e que ela não vai te amar menos por isso. Eu passei por muitos perrengues. Eu ouvi coisas terríveis, gente que não acreditava em mim, gente que achava que eu ia desistir, gente que achava que eu não tinha jeito, que eu era uma pessoa difícil de lidar. Porque eu achava até que era mais fácil ser como eles queriam que eu fosse. Assim eu não teria problema, mas foi bem o contrário. Quando a gente se conhece, a gente não tem medo de arriscar porque a gente sabe do que a gente é capaz. Quando a gente se conhece, a gente sabe que alguma acusação é mentirosa ou invejosa, porque a gente sabe como a gente é. Mais do que se conhecer habilidades, você tem que se conhecer por dentro. Conhecer o seu caráter, conhecer como os seus sentimentos trabalham, conhecer como você reage em alguma situação. Isso não é fácil. Você precisa se estudar a cada dia. Se ver naquela situação e saber por que você agiu daquele jeito. E só com o tempo mesmo que a gente vai percebendo isso. Muitas vezes você vai passar por muitos problemas e muitas dificuldades, como eu passei.
mas eu te encorajo a não desistir, a continuar tentando. Desistir é a opção mais fácil. Ser covarde é sempre mais fácil. Mas eu quero te convidar a ser corajoso, corajoso o suficiente para levar o tapa na cara, mas depois levantar o rosto e saber que você aprendeu com aquela situação. Hoje eu abri um pouquinho da minha intimidade, a gente está assim nesse clima mais íntimo, porque eu gostaria que você soubesse por que eu te encorajo tanto a seguir em frente. Hoje eu sei que eu consigo muita coisa. Hoje eu sei que eu tenho que passar para vocês, porque eu aprendi com os meus erros e com as minhas dificuldades. Apesar do que tanta gente disse de mim, apesar do que tantas pessoas achavam de mim, hoje eu ignoro e eu consigo saber aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem com amor e aquilo que só serve para acabar com a minha alegria. Hoje eu sei do que eu sou capaz e eu sei o que eu consigo fazer e eu quero que você também chegue a esse ponto. Então não desista. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais e eu espero que realmente te ajude. Se você passou pelo que eu passei e escolheu outro caminho de desistir, ainda dá tempo. Nunca é tarde para você se descobrir e nunca é tarde para você se reinventar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Espero que você continue aqui juntinho do Dica Pra Hoje. E do fundo do meu coração, eu espero que cada dica atinja o seu coração da mesma forma como atingiu o meu quando eu aprendi aquela lição. E espero que a cada dia você seja um ser humano melhor, porque esse é o meu objetivo com cada dica que eu dou. Seja através do canal, seja através do blog. Eu quero que você cresça. Eu quero que você seja a sua melhor versão de você mesmo, tá bom? Beijo, fica com Deus e não desiste. Tchau!